Olá! Foi constrangedora a presença do ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, na Globo News domingo à noite. Perguntado sobre um dossiê secreto elaborado na sua pasta para perseguir servidores públicos e intelectuais, disse não poder nem confirmar nem negar a sua existência. Olha, jornalistas estão acostumados a receber respostas enroladas de autoridades. Isso é comum quando elas querem fugir da pergunta. Muitos dominam bem a arte de enganar o público, conquistando até simpatia e votos. Outros são toscos, como o atual presidente da República e suas frases truncadas, muitas vezes sem nenhum sentido. Mas esse ministro, do que vi até agora, é insuperável. Depois de dizer que não podia negar ou confirmar a existência do tal dossiê, prosseguia falando de temas que não tinham nada a ver com a pergunta. Como ele dividia a tela da TV com 3 jornalistas, era impagável acompanhar as caras de desprezo e enfado deles, dos jornalistas, enquanto o ministro divagava, falava qualquer outra coisa que não tinha nada a ver com a pergunta. Mais grave ainda é que esses são jornalistas geralmente dóceis com os poderosos, reverentes às autoridades. Mas diante das respostas do ministro, não conseguiam disfarçar o incômodo. O que ele procurava esconder com as respostas enviesadas é muito grave. É um dos passos clássicos rumo às ditaduras. É quando opositores ou simples críticos de um governo passam a ser identificados, fichados e vigiados. É o caso desse dossiê, revelado pelo jornalista Rubens Valente, com 579 nomes de servidores públicos, além de 4 intelectuais identificados no documento como formadores de opinião. São eles: Paulo Sérgio Pinheiro, ex-secretário de Direitos Humanos do governo Fernando Henrique e relator especial da ONU para a Síria; o antropólogo Luiz Eduardo Soares, secretário nacional de Segurança Pública no primeiro governo Lula e coordenador de Segurança, Justiça e Cidadania do governo do Rio entre 1999 e 2000; o secretário de Cidadania do Pará, Ricardo Balestreri, e o jovem cientista político Alex Agra Ramos. O dossiê foi produzido pela Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, órgão que nos faz lembrar o malfadado SNI, da outra ditadura, de muito triste memória. O título desse documento atual é Ações de Grupos Antifá e Policiais Antifascismo. São tão primários os seus autores que, ao tratar antifascistas como inimigos, assumem publicamente a defesa do fascismo. Eu tive a oportunidade de conhecer, num evento no ano passado em Brasília, integrantes do movimento de policiais antifascistas e pude constatar a coragem e a importância deles na atual conjuntura brasileira. Não é fácil defender a democracia no meio policial, um ambiente amplamente contaminado por apoiadores do atual governo e fãs, muitos deles, do atual presidente da República. As ameaças que sofrem são constantes e o dossiê do Ministério da Justiça é a mais recente delas, a mais recente ameaça e muito perigosa. É a demonstração clara de como o fascismo vai se embrenhando pelo país. Suas características históricas ficam cada vez mais evidentes. O professor Jason Stanley, da Universidade de Yale, publicou neste livro aqui, Como funciona o fascismo, um conjunto de estratégias presentes nas formas fascistas de conquistar e manter o poder político. Vejam como elas se encaixam direitinho na nossa realidade. Elas estão aqui nesse livro. A primeira estratégia é fazer referências a um passado mítico. Antigamente que era bom, na ditadura ninguém roubava. Não é isso que a gente ouve por aí? Essa é a primeira estratégia, a referência a um passado mítico. Outra que o professor ressalta aqui é a do anti-intelectualismo. A universidade é uma bagunça, disse um ministro.
A universidade ensina sexo sem limites, diz outro. E aquele mesmo que fugiu para os Estados Unidos dizia que havia na universidade plantações de maconha cultivadas por professores e alunos. É claro, além de todas essas bobagens e mentiras, há, claro, o descrédito em relação à ciência, como a negação constante do coronavírus. Outras estratégias históricas, lembradas no livro pelo professor Stanley, já são visíveis aqui no Brasil de hoje. Por exemplo, a vitimização. Quiseram me matar, repete o presidente a toda hora, lembrando a estranha facada da campanha eleitoral lá em Juiz de Fora. E mais, a defesa da lei e da ordem, os apelos à noção de pátria, a desarticulação da união e do bem-estar público. Como se vê, isso que mostra o professor num livro escrito há cerca de 2 anos, nada disso é novidade, nada disso que ocorre no Brasil já não foi identificado em trabalhos acadêmicos anteriores. Aqui mesmo, aliás, já esteve evidente nos anos 1930, inflamadas essas evidências pela ação integralista brasileira de Plínio Salgado e depois colocadas em prática pela ditadura de 1964. Agora, elas voltam a nos assombrar. São estratégias ideológicas que se relacionam com práticas violentas e autoritárias, sustentadas por dossiês como esse do Ministério da Justiça e outro, também revelado pelo repórter Rubens Valente, criado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte, visando também aqueles que se opõem ao fascismo. Eles criam inimigos sem os quais o fascismo não sobrevive. Ele precisa ter constantemente adversários reais ou, na maioria das vezes, criados. Temo pelos próximos passos dessa escalada. Os exemplos históricos são muito trágicos.